E aí, pessoas na paz? Hoje eu vou falar de dois trabalhos ao mesmo tempo. O que eu não tinha feito antes, mas existe um bom motivo para isso. Os trabalhos são o Silent Archives, The Heisei Era, do Hyojin, e o Quiet Mangá, do Fabiano Ferreira. Embora no caso do Quiet Mangá, em alguns capítulos específicos tenham mais artistas participando, todas as histórias são do Fabiano Ferreira. Também desenha a maior parte delas. Bom, por que eu estou apresentando esses dois trabalhos ao mesmo tempo? Porque eles têm uma base parecida. Ambos contêm histórias que participaram de alguns concursos de mangá feitos no Japão. Principalmente o mais famoso, o Silent Mangá. E eles apresentam histórias que não têm texto, né? São apenas visuais. Então, eles são uma coletânea de histórias que participaram desses concursos por alguns anos. E cada um deles tem uma temática um pouco distinta, embora todos eles tenham um foco em histórias japonesas e no Japão em si, né? Então, começando aqui pelo Fabiano, nós temos um bom número de histórias com personagens antropomórficos, né? Então, ele começa pela primeira história, pela segunda, e depois nós temos aqui algumas histórias com uns personagens humanos. Aqui essas aqui são artes do próprio Fabiano. Essa The Taste of Adventure, inclusive, me faz parecer que ela está ligada a um outro material do próprio Fabiano, né, que é o Santo Pinhão, que eu já apresentei aqui antes. Mas aqui a gente tem aqui já uma história com a participação da Ju Loyola. Aqui uma outra com arte do Rafael Machado, né? Aqui tem uma outra, essa aqui também o Rafael Machado. E mais algumas aqui com essa aqui. Eu acho que ela também foi com outro artista. Deixa eu verificar. Não, então essa aqui já foi do próprio Fabiano. Um estilo um pouco diferente. E beleza. Então, ambos os quadrinhos que o do Hyojin, ambos os quadrinhos, se vocês perceberam, eles têm o sentido de leitura invertido do nosso, né, como mangás mesmo, de fato. E aí vem uma parte um pouco interessante, na minha opinião, que é como cada autor selecionou as histórias para colocar no quadrinho. O quadrinho do Hyojin, ele é menor, né? Tanto em formato quanto em número de páginas. Contudo, e são todas artes do próprio Hyojin, no caso, histórias, pelo que eu entendi, pelo que dá pra ver aqui. Contudo, me pareceu uma coisa um pouco interessante, pois no caso do Hyojin, eu achei as histórias bem mais distintas. Cada história tem uma temática bem diferente, personagens bem diferentes, situações bem diferentes. Então eu achei bastante interessante, porque você pode experimentar um pouquinho mais de cada coisa. Você tem alguma história com luta, uma história sobre um casal, uma história sobre um gênio, uma gênio da lâmpada, claramente inspirada por um certo seriado antigo. E por aí vai. Então, são menos histórias, mas cada história é bem mais única. Agora, no caso do Fabiano, eu percebi que tem algumas histórias que são muito parecidas. Você pode, às vezes, até mudar um pouco a locação, mas a história é a mesma. Então, eu achei isso um pouquinho mais fraco nesse ponto. A gente tem mais histórias, mas se você tirar as histórias que são que tem a mesma temática, acho que você teria praticamente o mesmo número, entendeu? Mas o formato
quadrinho que o Fabiano conseguiu, né? Que no caso, eu acho que o dele foi pro financiamento coletivo. O do Ryojin eu acho que não foi, não me lembro. Quando eu comprei não foi pro financiamento coletivo, já o do Fabiano foi. Então ele teve essa vantagem, né? Pelo formato físico ser melhor. Mas no caso aqui, infelizmente, você tem muito mais histórias repetidas mesmo. Elas realmente são muito parecidas. Diferente do Ryojin, que tem histórias bem mais únicas. Não que não existam histórias únicas no material aqui do Fabiano. Tem. Uma até bastante interessante, essa do boxeador mesmo. Ou essa dos meninos desenhando e também do cara que se veste de samurai. São mais únicas. Uma que eu bem conhecida, né? Da tartaruga e da lebre e tal. Mas tem algumas que são basicamente a mesma história. Ou seja, é bastante interessante a gente ver essa diferença em dois materiais que foram produzidos com a mesma função. Participar desse grande concurso, né, lá no Japão. Então, nos permite ter uma noção bastante distinta de como cada autor trabalha. Eu pessoalmente recomendo os dois. São ótimos trabalhos. E você com certeza vai aproveitar bastante qualquer um deles. Mas eu acho que o trabalho, no caso do Fabiano, talvez ele poderia ter feito uma seleção de histórias um pouco mais cuidadosa. Embora a qualidade visual de todas as histórias é muito boa, algumas acabaram um pouco mais repetidas. E o do Ryojin, eu diria que até poderia ter mais. Não sei se ele chegou a produzir mais, mas o material que tem aqui é bastante divertido também. Então são ótimos quadrinhos e eu recomendo ambos. Embora, lembra que são mangás silenciosos, né? Não tem texto nos quadrinhos em si. Mas eu não diria que faz falta. Recomendo ambos. Até!